Vou corrigir com vocês a atividade 7 de matemática do segundo bimestre. Esse conteúdo fala sobre o cálculo da área de um círculo ou do comprimento de uma circunferência ou de um círculo. Então, número 1, calcule o comprimento de uma circunferência de raio 40 centímetros. Então, o raio dessa circunferência é 40 centímetros. Então, aqui nós temos a circunferência, onde a distância do centro até um ponto pertencente a ela é denominado raio, e nesse caso vale 40 centímetros. A pergunta é, qual é o comprimento? O comprimento da circunferência é a linha que compõe ela, seu contorno. Para determinar o contorno de uma circunferência, o comprimento é dado pela expressão C de comprimento igual 2 vezes a constante π vezes o raio. Então, aqui basta fazer o cálculo. Como o exercício não pediu para usar a medida de π aproximadamente 3,14, então a gente vai deixar o π indicado. Então, vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 40 centímetros. 2 vezes π vezes 40 dá 80 π centímetros. Então, esse é o comprimento da circunferência. Caso o exercício tivesse pedido para substituir o π por 3,14, bastava fazer 80 vezes 3,14, mas não foi o caso. Número 2. Medindo o comprimento de uma circunferência com o barbante, então pegou um barbante, mediu o comprimento dessa circunferência e obteve, ou seja, o comprimento agora da circunferência foi de 94,2 centímetros. Mediu aqui o comprimento com barbante. Se nós pegarmos o barbante e esticar, vamos ver que o seu comprimento deu 94,2 centímetros. Então, nós sabemos o comprimento. E aí a pergunta é, qual a medida do raio e do diâmetro? Então, o exercício quer duas informações, que é o valor do raio e que é o valor do diâmetro. Lembrando que o raio é a distância do centro até um ponto da circunferência. Então, aqui a gente tem o raio. E o diâmetro já é o segmento que pertence à circunferência, passa pelo centro e vai até o outro ponto. Aqui nós temos o diâmetro. E a gente tem a seguinte relação. O diâmetro é dobro do raio. E o raio é a metade do diâmetro. Então, vamos lá. Podemos calcular o raio da circunferência, uma vez que o comprimento da circunferência é determinado por 2 vezes o π vezes o raio. E o que nós queremos encontrar é o raio. E se olharmos nessa expressão, essa expressão aqui, nós temos o valor da incógnita C, tem o valor do comprimento, e queremos encontrar o raio. Então, basta substituir as informações. Como essa forma é uma igualdade, então eu posso escrever que 2 vezes o π vezes o raio é igual ao comprimento. E nesse caso, nós vamos usar o valor de π. Temos que π é uma constante e é aproximadamente a 3,14.
pois esse número é um número irracional, ou seja, é um número decimal infinito, sem dízima, sem repetição. Então, o π corresponde a um número irracional, por isso não é igual, é aproximado a 3,14, porque na verdade ele é infinito, e eu estou arredondando para duas casas decimais. Então, nesse caso, vamos substituir as informações. Nós vamos ter 2 vezes 3,14 vezes o raio, que nós não sabemos, igual ao comprimento, que foi dado, 94,2. Multiplicando 3,14 vezes 2, ou o dobro de 3,14, vai dar 6,28 vezes R, igual a 94,2. O 6,28 está multiplicando o raio, então o raio vai ser igual a 94,2 dividido por 6,28. Fazendo essa divisão, vamos obter 94,2 dividido por 6,28. 15. 15, qual é a unidade do comprimento? Centímetros. Então, o raio vai ser 15 centímetros. Então, já encontramos uma resposta. O raio é 15 centímetros. Bom, mas como nós sabemos que o raio está associado ao diâmetro, então, para determinar o diâmetro, basta lembrar que o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, 2 vezes 15, que é igual a 30 centímetros. Então, aqui nós temos a medida do raio e do diâmetro da circunferência, que tem 9,2 centímetros de comprimento. Questão 3. Considere que uma circunferência tem 25 centímetros de raio. Então, aqui a gente tem uma circunferência e ela possui um raio igual a 25 centímetros. Responda e assinale a alternativa correta. Essa circunferência possui 1.570 centímetros de comprimento. Essa circunferência tem 75 centímetros de comprimento. Essa circunferência tem 1,57 de comprimento. Bom, se eu sei o raio da circunferência, nós podemos determinar o seu comprimento, já que o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes. Adotando o π aproximadamente 3,14, vamos obter 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 25 centímetros. 2 vezes 3,14 dá 6,28 vezes 25. 6,28 vezes 25 é igual a 157 centímetros. Neste caso, determinamos o comprimento da circunferência, 157 centímetros. Essa circunferência possui 157 centímetros de comprimento. Questão 4. O raio de uma circunferência mede 10 centímetros. Então, o raio, 10 centímetros. Determine o comprimento. Da mesma maneira, assumindo π igual a 3,14, vamos ter que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, ou seja, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 10. O dobro de R$ 3,14, né? Dá 6,28 vezes 10. Multiplicar por 10 é deslocar a vírgula uma casa decimal. Por 10 tem um zero. Então, é 62,8 centímetros. Questão 5.
O raio da roda de uma bicicleta mede 25 centímetros. Então, o raio da roda de uma bicicleta mede 25 centímetros. Qual é o comprimento da circunferência da roda? Bom, o raio é 25 centímetros e vamos usar o π aproximadamente 3,14. Então, o comprimento que é dado por 2 vezes π vezes o raio é 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 25. Então, vai ser 6,28 vezes 25. 6,28 vezes 25 vai dar 157 centímetros. Quantos centímetros a bicicleta percorrerá após a roda efetuar 30 voltas? Bom, o comprimento da roda da bicicleta foi o que a gente calculou na letra A. O comprimento da roda é uma volta completa. Uma volta completa, ou seja, uma volta equivale a 157 centímetros. E 30 voltas equivale a quanto? Basta multiplicar 157 vezes 30. Então, quantos centímetros a bicicleta percorrerá? Percorrerá 157 centímetros vezes 30. 157 vezes 30. Percorrerá 4.710 centímetros. Questão 6. Em cada item abaixo, determine o comprimento da circunferência. Então, qual é o comprimento da circunferência? De raio de 5 centímetros. Bom, já sabemos que o comprimento é determinado por 2 vezes o π vezes o raio. Nesse caso, como o exercício não indicou, eu vou considerar o π aproximadamente igual a 3. Então, calculando aqui, vamos obter 2 vezes o π, que é aproximadamente a 3, vezes o raio, que é 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30 centímetros. Na letra B, indica o diâmetro. O diâmetro mede 30. Bom, se o diâmetro é 30 centímetros, então podemos concluir que o raio é a metade dessa medida. A metade de 30, ou seja, 15 centímetros. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π, que eu estou considerando como sendo 3, vezes o raio, que é 5. 2 vezes 3, 6 vezes 15. 6 vezes 15, 90 centímetros. Questão 7. O comprimento da circunferência de uma das rodas de uma bicicleta tem 125,6 centímetros. Determine o raio. Bom, o comprimento foi dado. 125,6 centímetros. Nesse caso, vou considerar o π como sendo aproximadamente 3,14. O exercício quer que a gente determine o raio dessa circunferência. Utilizando a expressão do comprimento de uma circunferência, que é C igual a 2 vezes o π vezes o raio, temos que essa igualdade permanece se a gente trocar os membros de lugar, ou seja, 2π igual ao comprimento. Substituindo os valores, vamos ter 2 vezes o π, que é 3,14, o raio que queremos encontrar, e o comprimento, que é 125,6.
Assim, 2 vezes 3,14, 6,28 vezes o raio é igual a 125,6. Ou seja, o raio é 125,6 dividido por 6,28. 125,6 dividido por 6,28. Então, o raio é igual a 20 centímetros. Questão 8. Calcule a área, agora é a área do círculo, que tem diâmetro igual a 20. Então, qual é a área? Sabendo que o diâmetro do círculo mede 20 centímetros. Se for nos dado o diâmetro, então o raio basta obter a metade do diâmetro, ou seja, 20 dividido por 2, que dá 10 centímetros. E a expressão que determina a área é π vezes raio ao quadrado. Nesse caso, vou considerar o π aproximadamente a 3. Então, qual vai ser a área desse círculo? A área vai ser 3 vezes o raio, que é 10 ao quadrado. Então, aqui eu tenho duas operações, multiplicação e potência. Você deve fazer a potência primeiro, 3 vezes 10 ao quadrado, não é 20, é 10 vezes 10, 100. Então, a área é igual a 3 vezes 100, 300 centímetros ao quadrado. Questão 9. A lente de uma lupa tem 10 centímetros de diâmetro. Então, aqui a gente tem que o diâmetro é 10 centímetros. Qual é a área dessa lupa? Então, queremos calcular a área. O raio é a metade do diâmetro, a metade de 10, 5 centímetros. Vamos utilizar π aproximadamente igual a 3. Então, a área é dada pela expressão π vezes raio ao quadrado. O π vale 3, o raio é 5 ao quadrado. Potência primeiro, então 5 vezes 5 vezes 5, 25. 3 vezes 25, 75 centímetros ao quadrado. Essa é a área da lupa. Questão 10. Um círculo tem raio. O raio é igual a 8,52 milímetros. Quantos milímetros quadrado ele possui? Quantos milímetros quadrado é a área? Qual é a área desse círculo? Nesse caso, vou assumir que o π é aproximadamente 3,14. Como o exercício não indica, então, nós podemos usar o valor arredondado. Então, vamos calcular a área. Qual é a área? A área é dada pela expressão π vezes raio ao quadrado. O π vale 3,14 aproximadamente. O raio, 8,52 milímetros ao quadrado. Então, a área vai ser 3,14 vezes 8,52 vezes 8,52 vai dar 72,5904. Vou arredondar, então, 52,6. 72,6 vezes 3,14, vamos obter 227,96 milímetros
ao quadrado. O que a gente pode aproximar a 228 milímetros quadrados. Questão 11. A roda gigante tem 8 metros de raio. Quanto percorrerá em metros uma pessoa na roda gigante após 6 voltas? Então, aqui teríamos uma roda gigante. Ela possui 8 metros de raio. E aqui nós estamos falando de comprimento, ou seja, quantas voltas ela percorrerá. Então, primeiro eu vou calcular qual é a distância de uma volta. Uma volta seria o comprimento. Então, vamos lá. O raio da roda gigante é 8 metros. Vou usar, neste caso, o π com aproximação de 3. Calculando o comprimento, temos que a expressão do comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Então, vai ser 2 vezes o π, que é 3, o raio, que é 8 metros. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48 metros. Esse é o comprimento, ou seja, uma volta equivale a 48 metros. Quantos metros uma pessoa na roda gigante após 6 voltas? Quantos metros percorrerá? Então, 6 voltas serão quantos metros? Então, ela percorrerá 6 vezes 48 metros. 6 vezes 48, vamos obter 288 metros. Por último, determine a área de um círculo. Então, aqui agora a gente quer saber a área. Sabendo que a circunferência desse círculo tem comprimento igual a 47,1 centímetro. Então, o comprimento dessa circunferência é 47,1 centímetros. Vamos utilizar aqui o π aproximadamente a 3,14. Bom, para calcular a área, nós precisamos de uma informação. A expressão que calcula a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, eu preciso encontrar o raio para determinar a área. Para encontrar o raio, nós vamos utilizar a informação, ou seja, o comprimento. Uma vez que o comprimento é calculado por 2 vezes π vezes o raio. E o comprimento foi dado, ou seja, 2 vezes π. Deixa eu já substituir aqui. O comprimento é 47,1 centímetro, 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio. 47,1 é igual a 6,28 vezes R. Isolando a nossa variável, que é o raio, quem está multiplicando o raio passa dividindo, ou seja, 47,1 dividido por 6,28 é igual ao raio. Isso implica que o raio é igual a 47,1 dividido por 6,28, 7,5 centímetros. Então, encontramos o raio. Se sabemos o valor do raio, a área ficou fácil. A área é π, ou seja, 3,14 vezes o raio, que é 7,5 ao quadrado. 3,14 vezes 7,5 vezes 7,5 é igual a
56,25. 56,25 vezes 3,14, vamos obter 176,625 centímetros ao quadrado, o que é aproximadamente 1,76,62 centímetros ao quadrado. Usando aqui apenas duas casas decimais. Então, essa é a área desse círculo. Com isso, nós temos aí a correção da atividade que envolve tanto a área, lembrando que a área de um círculo é toda a parte interna. Então, aqui a gente tem a área. E o contorno é o comprimento, são coisas diferentes. A área é dada para a forma π vezes raio ao quadrado, e o contorno, o comprimento, é dado por 2 vezes π vezes o raio. Então, é bom memorizar aí essas duas fórmulas. A forma da área de um círculo, que inclui toda a parte interna, são duas dimensões, então a unidade vai ao quadrado, e o comprimento de uma circunferência, que é o contorno, é a linha, é uma dimensão. Então, a unidade de medida é dado elevado a 1. Então, está aí a correção da atividade.